Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e espero também que vocês estejam conseguindo acompanhar as nossas videoaulas, bem como o material que eu tenho disponibilizado no portal do aluno para vocês sempre nos dias das nossas aulas. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós já vínhamos estudando, que é o tema prisões. É o tópico 6 aí da nossa ementa. Na última aula, nós estudamos a prisão em flagrante e vimos também de forma exaustiva todas as modalidades de flagrante. E aí eu sinalizei para vocês na nossa última aula que hoje nós estudaríamos o APFD, que é o auto de prisão em flagrante delito. E isso que nós vamos ver hoje, o auto de prisão em flagrante delito e a sua elaboração. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, já para poder aí iniciar o nosso estudo, é que a prisão em flagrante delito, ela conta com 4 momentos distintos, E que momentos são estes? Primeiro, a captura do agente, A captura do agente, considerando que é uma prisão em flagrante, ela se dá no momento da infração ou logo após a sua realização. Segundo momento é a condução coercitiva desse agente até a presença da autoridade policial ou judicial, a depender dos casos. Terceiro momento é a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. E por fim, o quarto aí e último momento da prisão em flagrante é o recolhimento do indivíduo ao cárcere. Ou seja, a prisão em flagrante ela tem início com a captura do indivíduo e se encerra com o recolhimento ao cárcere, nas hipóteses, obviamente, que não se admite a liberação imediata, como acontece no caso da fiança, por exemplo. Pois bem, efetuada a prisão em flagrante ou efetuada a prisão, é indispensável que se proceda à documentação, o que será feito pelo nosso auto de prisão em flagrante delito, que está disciplinado lá no artigo 304 do Código de Processo Penal. Lembrando que o auto de prisão em flagrante delito também é uma das peças inaugurais do inquérito policial, tema que nós já tratamos em sala de aula. Em regra, pessoal, o APFD ele deve ser lavrado por escrito, Entretanto, na lição aí do professor Renato Brasileiro, ele diz que é plenamente possível que as oitivas elas sejam filmadas, independentemente do consentimento do ofendido. Por quê? Porque o artigo 405, parágrafo 1º do CPP, ele autoriza o registro, ele autoriza que os registros sejam feitos por meios de gravação, tá bom? Finalizado aí essa parte de conceito, essa parte aí de esclarecimentos iniciais, nós precisamos entender, nós precisamos saber quem são as autoridades competentes para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Em regra, a atribuição para a lavratura do APF é da autoridade policial no exercício da polícia investigativa do local em que se der a captura do agente. Por exemplo, se a captura do agente se deu em Governador Valadares, em regra, a autoridade competente para lavrar o APF será da autoridade policial no exercício das suas funções de polícia investigativa aqui em Valadares. Entretanto, a autoridade policial ela não detém exclusividade, visto que outras autoridades em situações determinadas, e no exercício de suas funções também poderão lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Exemplo disso são os agentes florestais, tá bom? Na mesma linha, pessoal, temos a súmula 397 do STF, A súmula 397 diz o seguinte, abre aspas, o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crimes cometidos nas suas dependências, compreende
consoante o regimento, a prisão em flagrante e a realização do inquérito policial. Então, é outra aí exceção à regra que nós temos. Outro exemplo se apresenta no âmbito militar, tá? Essa atribuição no âmbito militar, ela recai sobre o comandante, o oficial de dia, de serviço ou de quarto ou autoridade correspondente, tá bom? Tudo isso está disciplinado lá no artigo 245 caput do Código de Processo Penal Militar, tá? Visto aí a autoridade competente para poder lavrar o APFD, nós precisamos entender quais são os procedimentos e quais são as formalidades do auto de prisão em flagrante delito, tá bom? Por força de comando constitucional, quando o preso ele é apresentado à autoridade competente, esta autoridade deverá seguir alguns procedimentos e algumas formalidades. E que procedimentos ou formalidades são essas, Paula? Primeira coisa, a autoridade competente, ela deverá obrigatoriamente comunicar a prisão e o local onde se encontra o preso imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa indicada por ele, tá? Outra formalidade ou outro procedimento que a autoridade competente deve seguir. A autoridade competente, ela deverá informar ao preso os seus direitos, entre os quais o de ficar calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e do advogado. Terceiro procedimento, identificar ao preso os responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Afinal de contas, o preso ele tem o direito de saber as razões pelas quais ele está sendo preso, ele tem o direito de saber quem é o indivíduo que está o conduzindo à autoridade policial, tá bom? Isso é um direito do preso. Mas, Paula, se essas formalidades não forem observadas pela autoridade competente, o que acontece? Muito simples. Se essas formalidades não forem observadas pela autoridade competente, poderá acarretar a ilegalidade da prisão em flagrante, tá? O que desafiará um relaxamento de prisão, que é aí uma peça que o advogado faz objetivando a soltura do indivíduo que foi preso ilegalmente, né? Relaxamento de prisão, caso seja constatada alguma ilegalidade no APFD. Mas temos no APFD uma ordem de procedimentos, né? Além desses procedimentos que eu falei para vocês, outros procedimentos acontecem ou devem acontecer no auto de prisão em flagrante. E esse procedimento ele tem uma ordem, tá bom? Tem uma ordem que necessariamente ela deve ser seguida. E aí eu vou tentar falar para vocês de forma bem explicativa qual que é a ordem dos procedimentos do auto de prisão em flagrante delito. Primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente: antes de lavrar o auto de prisão em flagrante, a autoridade competente ela deve comunicar à família do preso ou à pessoa por ele indicada, como eu já disse para vocês. Além disso, a prisão ela deve ser comunicada ao juiz e também ao Ministério Público, tá bom? Depois disso, pessoal, terá início a oitiva do condutor. Quem é o condutor no APFD? O condutor é aquela pessoa que levou o preso à presença da autoridade competente. Normalmente será o policial militar, né? Mas como a prisão em flagrante pode ser feita por qualquer pessoa do povo, pode ser que uma pessoa que não seja militar também leve o preso, conduza o preso até a presença da autoridade competente. Mas, via de regra, é o militar. Esse condutor, ele será ouvido, tá? As suas declarações serão reduzidas a termo, será colhida a assinatura do condutor e será entregue ao condutor uma cópia daquilo que ele disse, uma cópia do depoimento dele, tá bom? Lembrando, novamente, que o condutor pode ser qualquer pessoa do povo,
mas em regra o que na prática a gente vê é que o condutor trata-se de um militar. Depois da oitiva do condutor, passa-se à oitiva das testemunhas. E aqui, pessoal, é bom lembrar que a ausência de testemunhas que tenham presenciado o fato delituoso não impede a lavratura do APFD, tá bom? Nessa hipótese, além do condutor, serão ouvidas 2 testemunhas que tenham presenciado a apresentação do preso à autoridade competente. Depois da oitiva das testemunhas, passa-se à oitiva da vítima, obviamente se for possível, porque no caso de homicídio, por exemplo, não vamos ouvir a vítima, né? E isso também, óbvio, que não vai gerar aí nulidade nem prejuízo nenhum ao APFD. Por derradeiro, o último, né? Aí já finalizando os procedimentos do APFD, é o interrogatório do preso, né? Deve o presidente do inquérito assegurar ao preso o direito de falar, mas é possível que ele permaneça calado, tá? Fazendo uso do seu direito de silêncio, e devemos lembrar que o silêncio não poderá ser usado em desfavor do preso, tá joia? Mas aí vocês poderiam me perguntar, Paula, mas e se o preso estiver hospitalizado? Às vezes a gente vê na TV que o cara foi preso, mas ele foi baleado e tal, e ele está hospitalizado. O preso não pode falar. O que acontece? Isso acarreta nulidade? Não. Isso não vai acarretar nulidade alguma no APFD, tá bom? Aí essa pessoa vai ser ouvida quando possível e quando ele conseguir, tá bom? E se o preso for estrangeiro? Preso estrangeiro não fala o nosso idioma. O que a gente faz? Deverá então ser nomeado um intérprete a esse indivíduo. Se o preso for advogado, tem que ter a presença de um representante da OAB, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: por ocasião da lavratura do APFD, do auto de prisão em flagrante delito, devem ser colhidas informações sobre a existência de filhos do flagranteado, tá? Isso é muito importante. Deve ser colhida informações sobre a existência de filhos, idade desses filhos, se esses filhos possuem alguma deficiência, bem como o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos. Por que isso acontece? Isso se dá por imposição da Lei 13.257, se não me falha a memória, de 2016, cujo objetivo é conferir ao magistrado informações mais completas acerca da pessoa presa para fins de concessão de prisão domiciliar. Então, o magistrado ali, ele vai ter ele vai ter informações mais completas sobre filhos do indivíduo que foi preso, se, por exemplo, se esses filhos têm outra pessoa que pode tomar conta deles, se esses filhos têm algum tipo de dependência da pessoa presa, às vezes é uma mãe que está amamentando, enfim. Todas essas questões serão analisadas pelo magistrado a fim de que ele possa observar a possibilidade de concessão ou não de prisão domiciliar, tá bom? Ao final, se a autoridade competente estiver convencida que o conduzido concorreu para a prática do crime, ela vai determinar ao escrivão que lavre e encerre o APFD, de modo que posteriormente esse APFD será remetido à justiça. Temos aí uma observação, né? Um pedido de atenção, na verdade. Pessoal, prestem atenção, não permanecerá preso o indivíduo cujo lastro probatório não restou demonstrado, nem aquele indivíduo em que há a possibilidade de fiança, tá bom? Caso a autoridade não se convença de que o fato autoriza o flagrante, ela deixa de autuar o conduzido e não lavrará o APFD, tá? Com isso acontecerá o relaxamento de prisão e uma coisa que a doutrina chama de auto de prisão em flagrante negativo, tá bom? É quando a autoridade competente deixa
aí de autuar e não mantém o indivíduo preso. Auto de prisão em flagrante negativo. Resumindo, a autoridade competente recebeu o preso, verificou que tem ali laço probatório, se convenceu de que o preso participou daquele contexto do crime, que ele concorreu de alguma forma para o crime, ele então manda que lavre o auto de prisão em flagrante e o próximo passo será o encaminhamento ao judiciário. Lá do outro, se a autoridade competente perceber que não há laço probatório, se ele não está convencido aí da participação ou da coparticipação, enfim, desse flagranteado, ele então deixa de lavrar o APF e é o que tecnicamente a gente chama de auto de prisão em flagrante negativo. E aí se encerra, tá bom? Uma curiosidade ou uma observação, pessoal, que eu gostaria que vocês anotassem no caderno, é o fracionamento do APFD, tá? Isso é tratado na Lei 11.113 de 2005. O que é isso, Paula? Fracionamento do APFD. Antes da promulgação da Lei 11.113, o APF ele era uma peça única, tá? Ele era uma peça inteiriça de texto corrido. Isso causava um prejuízo à segurança pública. Por quê? Porque o condutor, que via de regra é um policial militar, ele só poderia ser dispensado após a lavratura do auto e após o término de todos os procedimentos e de todas as oitivas. Com a vigência da lei, o APFD ele passou a ser fracionado, de modo que o condutor ele é dispensado após a sua oitiva, né? Ele leva com ele uma cópia do seu depoimento e, de igual sorte, as testemunhas também são dispensadas após os seus depoimentos e levam aí com elas a cópia, né? E são dispensados logo após o término da sua função. Ao final, pessoal, a autoridade competente, como eu já disse para vocês, ela determina ao escrivão que autue todos os documentos em uma pasta, incluindo o APFD. E quais são os documentos que normalmente tem nessa pasta, os documentos que fazem parte dessa pasta, além aí incluindo o auto de prisão em flagrante? Primeira coisa, nota de culpa. E o que é a nota de culpa? A nota de culpa, ela se presta a informar ao preso quem são os responsáveis por sua prisão, além dos motivos, do nome do condutor e das testemunhas, né? Como eu já disse para vocês, o preso ele tem o direito de saber as razões pelas quais ele está sendo preso, quem é a pessoa que está conduzindo, quem é as testemunhas que estão ali prestando depoimento, né? Isso é um direito do preso. E esse documento tem um nome, ele recebe o nome de nota de culpa. Outro documento também que consta é o laudo de constatação de substância. Isso no caso em caso de drogas, né? É preciso atestar que foi preso que foi apreendido com o indivíduo uma substância ilícita. Então tem que ter aí o laudo de constatação de substância no caso de drogas. Outro documento que consta no APFD é o ofício de comunicação de prisão ao Ministério Público e ao juiz. Além disso, termo de ciência das garantias constitucionais que é entregue ao preso. Por fim, ofício de comunicação à Defensoria Pública. Esse ofício de comunicação à Defensoria Pública é caso o preso informe à autoridade competente que ele não tem advogado e que ele também não tem condição de contratar um advogado particular. Então, aí vai um ofício de comunicação à Defensoria Pública para que ela tenha ciência de que aquele indivíduo está preso. Posteriormente, isso tudo é remetido ao juiz competente. Paula, e na hora que chega no judiciário, quando o juiz competente recebe o APFD, o que acontece? Isso aí já é tema da nossa próxima aula. Aí nós vamos ver que vai ter uma audiência de custódia e isso tem vários desdobramentos, mas por enquanto não é o momento. Nesse momento eu só preciso que vocês entendam o que é o APFD, tá bom? Paula, APFD tem prazo?
qual que é o prazo de conclusão do auto de prisão em flagrante? Bom, não há, pessoal, dispositivo legal expresso no tocante ao prazo do APFD. Contudo, como o APFD deverá ser encaminhado ao juiz competente e a nota de culpa é entregue ao preso no prazo máximo de 24 horas, subentende-se que este é também o prazo máximo para a finalização do APFD, né? Que são aí 24 horas. Por hoje é só. Hoje a ideia era apenas tratar com vocês o auto de prisão em flagrante e a sua elaboração. Espero que vocês tenham conseguido aí entender, tá? Tema da nossa próxima aula, vamos ver um pouquinho sobre a audiência de custódia e também vamos iniciar os estudos da prisão preventiva, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.